Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer as dicas de apostas para os jogos deste domingo. Pois é, domingo a gente tem aí já a segunda semifinal, né? A gente teve uma no sábado e tem a segunda semifinal da Copa do Brasil. Vamos começar com essa partida. Tá aqui na tela, você vê, eu tô gravando esse jogo na sexta, né? Tô gravando essas dicas na sexta, então ainda não tinha acontecido o jogo de sábado, que a gente deu a dica para o sábado, e agora a gente vai dar a dica para o domingo. Lembrando, o site que é o nosso parceiro é esse aqui, o VBet, é um site que está regularizado com o governo brasileiro. Você pode sacar por Pix, depositar por Pix, tem todos os esportes e odds muito boas e muita promoção, tá bom? Não vai se arrepender se você ainda não abriu, abra com esse nosso QR Code, tá? Se você não conseguir ler esse QR Code agora, você usa o link que está na descrição do vídeo no YouTube. Vai lá, abre com o nosso link para o VBet saber que você é um telespectador do BetBox, tá bom? Porque eles estão patrocinando o nosso programa. Então, se alguém for abrir a conta lá, eles sabem que veio do nosso programa e continuam felizes patrocinando a gente, tá bom? Vamos ao que importa? Então, é essa partida, Corinthians e Flamengo, né? É o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o primeiro jogo lá no Maracanã, mas foi só 1-0. Agora joga por um empate lá na casa do Corinthians, né? Não vai ser fácil. O Flamengo tem um dos melhores times do Brasil, com a chegada do técnico Felipe Luiz, né, que era um jogador, companheiro de time aí de grande parte do atual elenco, parece que aumentou a motivação do time. Veio muito bem no início o Felipe Luiz, só que, né, teve essa derrota na quinta, no clássico, Fla-Flu, perdeu de 2-0 do Fluminense, era muito favorito o Flamengo nessa partida, e foi a primeira derrota do Felipe Luiz. De qualquer forma, o Corinthians também vem melhorando, né? O Corinthians está com perigo de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas tá com foco aqui também na Copa do Brasil, tá bom? Então, um time que já não é uma grande maravilha, tá tendo que se dividir aí entre duas tarefas complicadas, né? Que é esse título aqui e escapar do rebaixamento lá, que não está fácil, tá bom? A gente acredita que o Corinthians jogando em casa é um time muito forte, principalmente em grandes clássicos, né? Tanto paulistas quanto brasileiros, como vai ser esse jogo importante contra o Flamengo, tá? O Flamengo é tecnicamente superior, mas a gente acredita que pode sair com um empate, né? É muito complicado a gente colocar aqui vitória de um ou do outro. Você vê que quase as mesmas odds, ó, 2,68 contra 2,93. Por isso, a gente vai no empate anula aposta para o Flamengo, tá bom? O que que significa aqui? A gente aposta na vitória do Flamengo e caso termine empatado, a gente recebe o dinheiro de volta, né? É um risco que a gente vai correr, mas não um risco tão grande aqui quanto a vitória do Flamengo, que paga quase 3 vezes, né? A gente vai receber aqui a 2,06, odds aumentadas para quem usa o VBet, tá? Onde tem esse raio verde, as odds estão aumentadas nessas apostas. Então, vale a pena aqui, né? Se o Corinthians vencer, aí a gente perde essa aposta. A gente acredita que o Flamengo saia de lá com um empate, pelo menos, que assim vai se classificar. Essa é a dica para essa partida. Vamos para um jogo do Campeonato Brasileiro, né? A gente tem só um jogo nesse domingo, né? É Juventude e Palmeiras, né? Juventude e Palmeiras é o único jogo do domingo. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil e eliminado da Libertadores. Sua única preocupação agora é o Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras está brigando pelo título, está com foco total nessa competição. Está em segundo lugar, né, atrás do Botafogo, e cada jogo daqui em diante é uma decisão, né? Não que os outros não tenham sido, mas é claro, a emoção vai ficando mais aflorada, chegando no final e vendo a chance real de poder passar o Botafogo, né? Restam poucas rodadas e o Palmeiras, então, está nessa segunda colocação. Você vê que o Palmeiras tem um retrospecto aí de 4 vitórias e um empate. O Juventude tem uma derrota só, né? E 3 empates. O Juventude subiu para a primeira divisão nessa temporada, estava na Série B e vem fazendo um bom campeonato para um time pequeno que vai conseguir se manter aí mais um ano na Série A, né? Tá aí na 14ª colocação, né? Praticamente já se livrando de risco de ficar entre os 4 últimos, tá bom?
quando o Palmeiras foi eliminado da Libertadores, veio numa ótima sequência, depois que não precisava mais se preocupar com os outros campeonatos, né? Vem então de 5 vitórias e um empate. Mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras é um time superior e é favorito para ganhar este jogo, tá? O nosso especialista acha que vale a pena a gente ir no resultado para o Palmeiras, pagando 1,59, quase 1,60, então, para o Palmeiras ganhar essa partida. Tá, assim, o Juventude tá meio que tranquilo ali, né? Claro, um jogo em casa, um jogo importante, o time vai querer ganhar, mas o Palmeiras está olhando o campeonato e é um jogo fora de casa que o Palmeiras pode ganhar 3 pontos que não eram tão fáceis de ser contabilizados. Isso pode ajudar muito na corrida aí para o título. Então o Palmeiras vem com toda a força para essa única partida do Campeonato Brasileiro do domingo, tá? Vamos dar uma olhada na Série B. A Série B tem 3 partidas, né? E a gente vai começar falando do Sport Recife contra o Botafogo do interior, né? Lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Sport está brigando também para ficar entre os 4 primeiros times da tabela, porque aí o Sport volta para a Série A. Quer ser promovido para a primeira divisão. O Botafogo chegou a ficar na zona de rebaixamento por um bom tempo e agora conseguiu respirar. Está na 15ª colocação, conseguiu se ver livre aí momentaneamente, pelo menos, da zona de rebaixamento, tá bom? É a 32ª rodada da Série B, o campeonato só tem, já está chegando ao final, né? O Sport, então, está brigando para ficar entre os 4 melhores. O Sport perdeu o último jogo para o Operário, mas estava numa boa sequência até então. Inclusive, ganhou recentemente do Novo Horizontino fora de casa, que é o time que está brigando com o Santos aí para o título da Série B. O Botafogo, como eu falei, tá brigando para se manter aí mais um ano na Série B, né? O Sport joga em casa, é um time bem superior ao Botafogo e está numa melhor fase. Por isso a gente acha que vale muito a pena essas odds de 1,51 para a vitória do Sport, tá bom? Então gostamos muito dessa aposta aqui, vitória do Sport a 1,51, essa vai ser a dica. Vamos dar uma olhada então na Inglaterra, que temos um domingo com um jogo entre 2 grandes times, né? É esse aqui, ó, Liverpool e Chelsea. Pois é, o Liverpool é o primeiro colocado na Premier League, né? Tem aí recentemente 4 vitórias e 1 derrota, e o Chelsea está na 4ª colocação. Vem de 3 vitórias e 2 empates. O Chelsea teve uma temporada muito ruim o último ano, os últimos 2 anos, né? E está melhor esse ano, né? Está entre os 4 melhores, está vindo num bom retrospecto, parece que está voltando a ser um grande time, né? O Liverpool perdeu o seu lendário treinador, Jürgen Klopp, mesmo assim está fazendo uma ótima temporada. Muitos enxergam que o Liverpool não tem um time bom o suficiente para brigar pelo título, tá? Que ficaria mais para Arsenal e Manchester City. Mas o Liverpool está liderando a competição e vem jogando muito bem. O Chelsea, como eu falei, começou muito bem se comparar aos últimos anos. A Premier League é um campeonato que tem uma alta média de gols, né? Por isso as casas de apostas sempre colocam uma linha muito alta, né, para ter mais ou menos gols. A gente enxerga valor aqui ir ao contrário desse fator que seria uma média alta de gols, né? Por quê? O Chelsea vem jogando bem, assim como o Liverpool, e a lógica é de uma partida muito disputada, decidida nos detalhes. Como a linha é muito alta, a gente pode explorar aqui um número mais seguro. Então, a gente vai aqui, ó, um total de gols de 4, ó, abaixo de 4 gols na partida. A gente ganha essa aposta se no jogo todo tiver 3 gols ou menos, tá bom? Então, se for 0-0, se tiver 1 gol, se tiver 2 gols ou 3 gols, a gente ganha essa aposta, tá? A gente só perde essa aposta se tiver 5 gols, tá? Se tiver 5 gols, a gente perderia essa aposta. E se tiver exatamente 4 gols, a gente não ganha nem perde, a gente recebe o dinheiro de volta. É meio que uma segurança aí, caso acabe tendo 4 gols, tá bom? Paga quase 1,50, ó, paga quase metade do valor colocado, 1,47 para ter 4 gols, né, ou menos, na verdade 3 gols ou menos para ganhar, tá bom? Acho muito boa essa aposta. Vamos continuar na Inglaterra, mas vamos para o futebol feminino, né? Deixa eu pegar aqui a WSL, a gente sempre fala dela e a gente vai ter um jogo aqui interessante que é o Chelsea, que é o atual campeão dessa WSL, contra o Tottenham Hotspur, né? O Chelsea
é o líder, na verdade está em segundo lugar, né? Tem 3 vitórias, mas devido ao saldo de gols está na segunda colocação. O Tottenham está na 7ª colocação, né? Com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, tá bom? O Chelsea é muito superior, tá? É um dos melhores times do mundo, tá? É com certeza o melhor time da Inglaterra, ali brigando com o Manchester City no feminino. E você vê que é muito favorito para ganhar em casa, né? 1,15 é o tipo de aposta que não dá nem pra gente colocar. E quando isso acontece, vocês já sabem o que a gente fala, né? É para apostar ou no handicap ou no halftime barra full time, aquela aposta que é para ganhar o primeiro tempo e ganhar a partida, porque aí vai pagar muito mais. Vamos dar uma olhada então no halftime full time primeiro. Tá aqui, ó, meio tempo, partida inteira, tá? Olha só, já paga 1,59, quase 1,60 para o Chelsea já ganhar no primeiro tempo. Então, se virar 1 a 0, por exemplo, 2 a 0, 2 a 1, desde que ganhe o primeiro tempo e ganhar o jogo completo, tá? Essa liga também sai muito gol e o Chelsea costuma jogar já desde o primeiro tempo, partindo para cima. A outra opção é se o Chelsea ganhar por 2 gols de diferença. Então, a gente põe no handicap aqui, vamos no menos 1,5 para o Chelsea. Aqui o Chelsea precisa vencer de 2 gols de diferença. Pode ser 2 a 0 na partida, 3 a 1, qualquer coisa com 2 gols de diferença ou mais, tá bom? Se só ganhar por 1 gol de diferença, a gente perderia essa aposta. Então, cuidado, né? É o handicap menos 1,5 para o time feminino do Chelsea. Fica sendo a outra dica, tá bom? O Tottenham é um time mediano, né? É um time para brigar ali no meio da tabela mesmo. E a gente acredita que vai ser um jogo tranquilo para esse time do Chelsea, tá? A gente vai pegar mais um jogo que é o West Ham contra o Arsenal, tá bom? O West Ham contra Arsenal é uma situação parecida, né? O West Ham é um time bem fraco no futebol feminino. Você vê que tem aí, ó, 2 empates e 2 derrotas. O Arsenal tem 1 vitória só, também não tá lá essas maravilhas, mas é um time bem superior, né? O Arsenal é um dos bons times da Inglaterra e começou mal. O West Ham vai brigar aí para não cair para a segunda divisão, né? O Arsenal começou muito mal, né? Com 2 empates, 1 derrota e 1 vitória apenas, mas é muito mais time do que esse time do West Ham, tá bom? Vamos colocar então a mesma aposta, o halftime barra full time, para o Arsenal, tá pagando 1,57, tá bom? Para o Arsenal ganhar já no primeiro tempo e ganhar o jogo completo, tá bom? Se você olhar esse retrospecto, você vai falar, nossa, mas o Arsenal não é tão bom assim. Começou muito mal, mas é um time muito melhor do que esse time do West Ham. E daí eu vou para o voleibol brasileiro, né? Não abriram ainda as odds, porque eu estou gravando esse jogo aqui antes do final de semana, né? Mas vai abrir antes da partida no domingo, tá? Você pode apostar no sábado, já deve abrir essa aposta. E é a Superliga de Voleibol Masculina. A Superliga Feminina a gente já tá dando dicas, começou aí nessa semana, mas essa vai ser a partida de estreia da Superliga Masculina. É Vôlei Renata contra Goiás, tá bom? O Vôlei Renata, que é um time de Campinas, esse é o jogo de abertura da temporada 2024-2025. O Vôlei Renata foi vice-campeão da Superliga na temporada passada e foi o campeão paulista. Então o Vôlei Renata vem de um segundo lugar nessa Superliga e é o atual campeão paulista, competição que acabou aí faz uma semana. O Goiás estava na segunda divisão da Superliga, estava na Superliga B e subiu agora e vai sofrer aí, claro, para jogar de igual para igual com os grandes times aí da Superliga. O Vôlei Renata manteve a mesma base do ano passado, né? E se reforçou um pouco mais ainda, porque contratou o levantador Bruninho, que, né, se aposentou da seleção brasileira, e o ponteiro Celestino. O time já era bom, chega ainda melhor para esse ano. Então, o Vôlei Renata aí vai ser um dos favoritos pela briga da Superliga novamente. A lógica aqui é uma vitória sem sustos para o Vôlei Renata, tá bom? O time de Campinas deve ganhar de 3 a 0. Por isso a gente vai dar as 2 dicas, tá? A primeira é para o Vôlei Renata ganhar o primeiro set e o jogo, né? Muitas casas têm essa aposta, é parecido com o halftime barra full time do futebol, né? O intervalo barra final do jogo. É para o time ganhar o primeiro set e a partida completa, né? Como o Vôlei Renata vai vir muito favorito, vai pagar muito pouco na vitória, essa é uma aposta que vai pagar um pouco mais, tá bom? Claro que o Goiás não pode ganhar o primeiro set, né? Pode até ganhar o segundo, por exemplo, mas também precisa perder o jogo. Então, essa é a primeira dica. A outra dica é
resultado exato 3-0 para o Vôlei Renata, tá bom? Assim, o Vôlei Renata não pode perder nenhum set, tem que ganhar de 3-0. Essa vai pagar um pouco melhor. E ela é igual à opção que algumas casas podem trazer de handicap de sets. Se você achar lá o handicap de sets, é menos 2,5 para o Vôlei Renata. Então, é Vôlei Renata, menos 2,5 é a mesma dica. Tá bom? E eu volto aqui, pessoal, para trazer para vocês as dicas do domingo do futebol americano da NFL, tá bom? Temos vários jogos e vocês curtem bastante essas dicas, então vamos com essas dicas, tá bom? Vamos aqui no VBet, que tem essas dicas. Vamos pegar o primeiro jogo, o jogo da manhã, ali 10h30 da manhã, que acontece em Londres novamente, né? Então vamos para lá. É o New England Patriots, né, contra o Jacksonville Jaguars, né? Então Patriots contra Jaguars. São duas equipes que estão indo muito mal nesse começo de temporada, né? Os dois times têm uma vitória e 5 derrotas, né? Então estão indo muito mal e agora estão pensando em perder o jogo já, né? Porque podem poupar os seus jogadores principais para buscar uma posição melhor no draft da próxima temporada, ou seja, os times que vão pior são os primeiros a escolher na próxima temporada. Então esses dois times já começaram tão mal que já estão pensando aí em perder alguns jogos. Esse jogo acontecerá então às 10h30 da manhã, né, lá em Londres, tá? Os Jaguars já estavam em Londres jogando uma partida e são um time melhor do que Patriots. Os Patriots viajaram para este jogo exclusivamente, estão um pouquinho mais cansados, né? A nossa aposta vai ser a favor do Jaguars com o handicap, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó, handicap de menos 6 a gente vai pegar para os Jaguars. Ó, é justamente a linha, tá? A linha tá entre 5 e 6 e a gente vai pegar menos 6, ou seja, o Jacksonville Jaguars precisa ganhar por 7 pontos para a gente ganhar essa aposta, tá bom? Caso vença por 6, a gente tem o dinheiro devolvido, né? E se vencer por 5, né, ou menos, a gente perderia. Então, Jacksonville Jaguars, handicap, menos 6, fica sendo a primeira dica, tá bom? Vamos dar uma olhada agora em outra partida. É Tennessee Titans e Buffalo Bills, tá bom? Acontece às 2 da tarde. A gente tem aqui um claro favorito, Buffalo Bills aí pagando 1,19 para a vitória, né? Então, vamos procurar aqui outra coisa interessante. Os Bills parecem ter um time aí que pode brigar pelo anel, pelo título do Super Bowl nesse ano, né? Está com uma forte defesa e ofensivamente é muito bem também comandada pelo Josh Allen. Já os Tennessee Titans têm apenas uma vitória no ano e também já tem a certeza que o quarterback Will Lewis não vai levar o time a lugar nenhum, né? A nossa aposta é em uma vantagem para os Buffalo Bills já no primeiro tempo de jogo, levando uma vantagem tranquila para o restante da partida. Então é um handicap para o primeiro tempo, tá? Não o primeiro quarto, o primeiro tempo. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente pega em intervalos, né? A primeira metade. Handicap dos Buffalo Bills, menos 4,5 para essa primeira metade, tá bom? Então, os Buffalo Bills precisam virar o jogo com 5 pontos de diferença à frente, tá bom? Ganhando aí por pelo menos 5 pontos, tá? Não misture com o quarto, né? O primeiro tempo, o intervalo, são 2 quartos, né? Então, os quartos é uma coisa e o tempo é outra, tá bom? Então, para o Buffalo Bills, ter um handicap de menos 4,5, né? Menos 4,5 no primeiro tempo. Vamos dar uma olhada mais uma partida, que é a Philadelphia Eagles contra o New York Giants, tá bom? Temos aqui também um pequeno favoritismo dos visitantes, Philadelphia Eagles a 1,51, que jogando na casa dos Giants, né? Esse é um confronto aí pela NFC Leste. Os Eagles são um time melhor, por isso que são favoritos, né? Tem uma média de 21 pontos por partida. A média dos Giants é uma média de 16 pontos por partida. Neste jogo, vamos ter o retorno do running back dos Eagles, o Saquon Barkley, né? Vai ser o retorno dele à sua antiga casa, porque ele jogava lá no estádio dos Giants, né? Muitos anos passou aí e hoje vai ser o seu retorno aí como adversário. Nosso especialista acredita que o handicap está muito próximo
do que deveria ser realmente nessa partida. Então a gente vai pegar aí um handicap pequeno, que é o handicap de 2,5 para o Eagles, tá bom? Então aqui, ó, Eagles para ganhar por 2,5. Você vê que paga 1,61, ou seja, tá abaixo aí do que seria o 3 ou 3,5, que seria a linha de corte mesmo. Vamos para Eagles ganhar de 3 pontos, né? Então, Philadelphia Eagles, handicap menos 2,5. Se ganhar por 3 pontos ou mais, a gente acerta essa aposta. Vamos passando para o próximo jogo, que é Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Tá aqui. Chiefs contra 49ers, aqui sim um jogo bem mais equilibrado, né? Você vê que o 49ers é ligeiramente favorito, né? Se você olhar as odds aqui, ó, 1,96 contra 1,74 e está jogando em casa, né? Tem o fator casa. Esse vai ser o melhor jogo da rodada, o jogo mais disputado, né? Kansas City Chiefs venceram todas as partidas até agora, né? 5 vitórias, nenhuma derrota. E os 49ers estão empatados, né? 3 vitórias e 3 derrotas. Bem pior do que se imaginava aí nesse começo. Os Kansas City Chiefs estão descansados, porque passaram a semana anterior em bye, né, em descanso. Então devem vir aí com força total. Os 49ers jogaram contra o Seattle Seahawks e ganharam de virada na última rodada. Nosso especialista não sabe por que os 49ers estão como favoritos aí, né? E ele acredita que os Kansas City Chiefs vençam esse jogo mesmo fora de casa, tá bom? Como os Chiefs estão invictos e são um dos melhores times aí da NFL, acredita-se que não vai vir mais essa oportunidade de pegar uma aposta em vitória dos Chiefs perto do 2.0, né? Tá 1,96 de odds. Então vamos aqui na vitória dos Kansas City Chiefs. Não tem nenhum desfalque aí que possa dar motivo para estar tão alta essas odds. A gente acredita que o San Francisco 49ers não vai segurar não os Chiefs, tá bom? Então essa é uma boa aposta. E aí, a nossa última análise vai ser um jogo de segunda-feira, né? Vai ser um jogo para segunda-feira que a gente não costuma dar dica para segunda, então a gente vai colocar aqui e já deixar para vocês, né? Segunda-feira só tem 2 jogos e a gente vai pegar aqui o jogo das 10 da noite, que é Los Angeles Chargers contra os Cardinals, né? Arizona Cardinals. Então, essa é a partida. Você vê que também um jogo bem equilibrado, né? Olha aqui, ó, 1,73 por Chargers contra 1,97 dos Cardinals, os donos da casa. Os Chargers continuam fazendo boas partidas e os Cardinals estão numa montanha-russa, né? Cada hora se apresentando de uma forma, né? Oscilando demais. A defesa dos Los Angeles Chargers está impressionante esse ano. Cedeu apenas 13,2 pontos por jogo, tá bom? E o ataque também não é dos melhores, só tem 18,3 pontos. Né? Já os Cardinals costumam fazer aí uma média de 22 pontos e sofrer 27 pontos. A leitura que a gente tem, então, é que pode ser um jogo para poucos pontos, uma pontuação baixa nessa partida aqui. Vamos dar uma olhada, então, total do jogo, total de pontos, vamos pegar abaixo de 44, gente. É a linha de corte aqui, ó, abaixo de 44, a gente vai, acho que tem menos de 44, tá? No VBet tem muita opção, tá, gente? A linha de corte é 44, mas você pode vir desde o 36, ó, até o 50. Aí as odds abaixam e diminuem. Se você não quiser arriscar tanto, você pode pegar aqui, por exemplo, sei lá, 1,72 e pegar 45,5, né? Já é 1,5 ponto aí de diferença. De qualquer forma, a dica do nosso especialista é abaixo de 44 pontos. Como não é um número quebrado, né, em meio, e sim um número redondo, aqui se for exatamente 44 pontos, a gente recebe o dinheiro de volta, né? Esses números aqui, por exemplo, 44,5 ou 43,5, a gente ou vai acertar ou vai errar, tá? Isso é contando os pontos dos dois times em toda a partida, incluindo o tempo extra, tá bom? Tá escrito aqui, ó, incluindo o tempo extra. Então, se empatar e for pro tempo extra, vai contar os pontos do tempo extra também. De qualquer forma, abaixo de 44 é a nossa dica principal. Combinado, gente? Com isso, a gente chega ao final da nossa semana. Agradeço a vocês que acompanharam o BetBox Tips aí toda semana, inclusive
as dicas para este domingo, lembrando de darem uma olhada nas nossas redes sociais, tá bom? A nossa conta em todas as redes sociais é @betboxtv. Então, se você curte TikTok, LinkedIn, Facebook, X, né, e Instagram, vai lá e procura @betboxtv e você vai ver vários posts que vão te ajudar com certeza a dicas para apostas e ensinando como funcionam alguns jogos se você não conhece, tá bom? E o nosso principal canal é no YouTube, tá bom? É @betboxtv também no YouTube e lá você vê os programas na íntegra. Então, se você perder algum pedaço, vai lá no YouTube que você consegue assistir o programa novamente. Um abraço, bom finzão de semana e até a próxima.